Olá, professor Marcos, tudo bom? Aqui quem fala é o Fábio e hoje eu vou apresentar para o senhor o trabalho de métodos numéricos, especificamente o trabalho sobre o método iterativo de Gauss-Seidel, que ele trabalha no que? Ele trabalha para resolver sistemas lineares, certo? E esse método em específico, ele trabalha com umas operações chamadas iterações, várias e várias vezes até ele chegar a um resultado com uma diferença muito baixa. É uma ideia bem simples, até fácil de ser implementada em programação, certo? Só que ela tem um probleminha. Ela, para ser exatamente exata, ela vai precisar de várias e várias vezes serem feitas essas iterações. Serem feitas na mão, às vezes é um pouco complicado, demora e realmente é bem difícil, certo? E essas iterações são feitas com as expressões obtidas anteriormente. Só que no caso, é bom, como o próprio livro diz, que essas iterações às vezes podem ser feitas sucessivas e sucessivas vezes. Por exemplo, por se tratar de um exemplo do mundo físico, pode demorar para você chegar no resultado. Então a gente geralmente delimita essa quantia de iterações que vão ser feitas, certo? Ele também se baseia num um método chamado critérios de convergência, onde ele diz se é possível resolver o próprio sistema pelo método de Gauss-Seidel, certo? Ele tem um probleminha que é o seguinte: dependendo do sistema que você colocar, mesmo que ele seja possível e determinado, fica simplesmente difícil de você fazer por Gauss-Seidel. Ele vai dar muitas variações e não vai chegar a um resultado tão certo num tempo finito. É isso que o livro nos passa. E o que acontece? O livro ele me deu um programa, eu peguei, compilei ele, trabalhei com ele, só que ele está dando um problema, eu não consegui, eu busquei muita solução, mas com o meu conhecimento atual de programação a gente não conseguiu achar a solução para isso, que ele estava dando muito número com infinito negativo, com divisão por zero, e ele não estava conseguindo. Esse que eu estou mostrando agora para o senhor é o exemplo do livro em específico. E eu vagando na internet por aí, eu achei um outro código no site Viva o Linux, especificamente esse, um código por Claudir Oliveira, certo? Ele usa também o método de Gauss-Seidel, só que o código dele não é completo. Como eu expliquei anteriormente, o próprio sistema de Gauss-Seidel tem o critério de convergência, ele não testava esse critério. Mas eu peguei o código dele, alterei o que precisava para o propósito necessário, porque ele estava um pouco diferente do normal que a gente poderia usar, e apliquei a parte do critério de convergência e o critério de você fazer o sistema para umas equações pequenas. Ele usava um sistema, um código para equações muito grandes ou para sistemas muito grandes. Aqui a gente vai trabalhar com isso, mas um pequeno alteração de código já vai ser suficiente. E como que o programa em si funciona? Vamos passar aqui. Eu vou dar uma análise rápida de código. Eu sei que não é muito da área do senhor, mas a gente tem que dizer mais ou menos o que está acontecendo. Primeiro, o programa pede para a gente fornecer o número de equações e o número de incógnitas do sistema, separados por espaço. Ou seja, um sistema como, por exemplo, esse simples aqui que eu vou resolver, 3x mais y, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Simples, o senhor já conhece, provavelmente. Com certeza, né? E depois ele pede as acompanhantes das incógnitas, ou seja, aqui, por exemplo, 3x e 1y. E depois ele pede o que? Os resultados das equações, ou seja, nesses casos 9 e 13, certo? E ele vai fazer todas as iterações, aqui estão as iterações feitas por esse método de Gauss-Seidel, certo? Foi só trazido o modelo matemático para cá. E o que eu fiz? Eu defini como a quantia de iterações que a gente vai fazer, como o número de linhas vezes o número de colunas. Ele vai repetir enquanto for, ou seja, nesse caso um sistema 2x2 vão ser 4 vezes, certo? Mas poderia deixar também para o usuário colocar a quantia de vezes que ele poderia querer.
certo? A gente tem também a, as iterações em si, e aí acontece o programa, certo? E vamos lá, vamos mostrar como que ele está funcionando. Aqui são partes do C mesmo, então acho que são só alocações de memória, coisas que eu acho que ficaria meio problemático de se explicar nesse vídeo em si. Aqui o programa já está aberto, eu não vou compilar ele aqui na frente porque ele demora muito para compilar, cerca de uns 2 minutos apenas para compilar e rodar o programa. Mas ele está aqui, o código está aqui. Como lá, o começo, o número de equações e o número de incógnitas do sistema separados por espaço. Vamos lá. Eu tenho o seguinte sistema que eu falei que ia usar, 3x mais y igual a 9, 2x mais 3y igual a 13, certo? Ou seja, são um sistema de duas equações e duas incógnitas, certo? X e y, duas equações. Aqui ele primeiro pediu as acompanhantes das incógnitas, certo? Aqui equação 1, número que acompanha a incógnita 1, ou seja, o número que acompanha o x, 3, certo? Aqui ele pede equação 1, número que acompanha a incógnita 2, 1y. Equação 2, número que acompanha a incógnita 1, 2. Equação 2, número que acompanha a incógnita 2, 3. Resultado da equação 1, 9. Resultado da equação 2, 13. Esse sistema, quando eu peguei esse site de exercício, eu fui olhar a resolução. Ele pede como resolução 2 para x e 3 para y. Vamos lá, vamos rodar o sistema, vamos mandar ele funcionar. E é só dar o último enter aqui. As incógnitas são x0, ou seja, o x ali ele coloca como x0, x1, x2, até porque trabalhar com letras seria complicado. Mas temos x0, 2 e x1, 2.99, ou seja, aqui a gente tem os resultados basicamente idênticos, porque seriam 2 e 3. E aqui a gente tem 2.1 e 2.01 e 2.99, um resultado quase perfeito. Como dito, não é um sistema exato, mas funciona. Isso aqui, essa equação já passou no sistema, nos critérios de convergência, e basicamente está feito o trabalho. Aqui ele pergunta se eu quero fazer de novo outro sistema ou não. Como aqui já foi provado, é só digitar 0 para não.